Tem certos momentos na vida de uma igreja que são significantes. O batismo é um deles, né? A apresentação de bebês é outro. Tem vários momentos significantes e nós tivemos o privilégio no decorrer de uma semana de fazer 2 dessas coisas. Então, para mim é um momento de grande alegria. Eu espero que para os irmãos também seja. E outra coisa que eu queria desafiar. Talvez você nem sabia que poderia ser feito isso, apresentar sua criança ao Senhor, e você nunca fez isso. Eu já tive até alguns me perguntarem, e uma criança maiorzinha, pode? Pode, claro que sim, nós podemos juntos orar e apresentar e dedicar essas crianças ao Senhor. Porque nós reconhecemos que famílias fortes vão trazer com elas igrejas fortes. E isso, por consequência, vai fazer uma grande diferença na sociedade. Então, essa é a nossa oração, que as nossas famílias sejam fortes. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias, nós vamos juntos recitar a nossa afirmação sobre a Bíblia, aquilo que nós cremos a respeito da palavra de Deus. Então, leiam juntos comigo, por favor, o que vai aparecer aqui no telão. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos concluindo não apenas a nossa série na vida de José, mas, na verdade, as nossas séries nas vidas dos patriarcas. Foram 4 que nós estudamos ao longo deste ano, começando com Abraão, seu filho Isaque, o seu neto Jacó e, mais recentemente, o bisneto de Abraão, José. E hoje à noite, ao terminarmos, eu quero destacar várias coisas interessantes. Na verdade, a pregação vai abranger 3 capítulos, capítulo 48, 49 e 50. Mas nós não vamos ter tempo de ler tudo, nem de examinar cada detalhe desses 3 capítulos. Eu quero destacar algumas partes e, no final, fazer um resumo e uma conclusão daquilo que nós temos estudado ao longo deste ano. Então, se vocês me permitirem, este vai ser o objetivo hoje à noite. O tema que eu quero apresentar hoje à noite é a grande história. A grande história. Vocês sabem, tem uma coisa que eu odeio, uma coisa que eu não gosto mesmo. Eu não gosto de um filme que termina mal. Vocês gostam de assistir um filme quando o herói morre no final? Vocês gostam disso? Vocês gostam de assistir um filme quando tem um casal que se ama, se interessa um pelo outro, mas no final eles vão para lugares opostos e eles não acabam juntos? Vocês gostam de filmes assim? Não, também não. A maioria de nós gosta de histórias, filmes, livros com final feliz. Não é verdade? Vocês gostam? Eu gosto. Então eu espero que vocês também gostem, não porque vocês precisam ser como eu, mas porque eu creio que no fundo, todo ser humano quer isso. No fundo, todos nós almejamos aquele final feliz para a nossa vida, para a humanidade, para o universo. Nós queremos que as coisas terminem bem. Isso é o que nós desejamos. Nós gostamos quando as coisas se resolvem, quando há reconciliação, quando há a derrota de um vilão, quando o mal é vencido pelo bem, ou até mesmo quando um determinado obstáculo é superado. Nós gostamos de histórias assim. Um tipo de final feliz que nos deixa às vezes irritado é quando
algumas coisas se concluem, mas outras coisas ficam pendentes, né? E uma dessas coisas que às vezes acontecem é que certos relacionamentos ou certos conflitos não se resolvem ao longo da história. Mas a nossa história é diferente. A história de José é uma história que tem um determinado final feliz. Mas eu não quero que o nosso foco permaneça no final feliz da história de José. Porque, na verdade, a história de José é apenas uma pequena história dentro da grande história. Eu quero que nós tomemos um passo para trás para entender que, na verdade, todas as histórias das Escrituras, todas essas histórias dos patriarcas, na verdade, fazem parte da grande história de redenção que está se desenrolando ao estudarmos a palavra de Deus. A grande história de redenção, na verdade, é a grande história que nós estamos estudando nas vidas dos patriarcas. Mas esse final feliz é algo que nós vamos observar por alguns instantes e depois correr logo para a grande história. Por quê? Porque o final feliz dessa história é muito interessante. Há uma certa reconciliação. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que reconciliação envolve um acerto de contas, em algum aspecto. Qualquer reconciliação vai envolver um acerto de contas. Quando você realmente perdoa uma pessoa, você reconhece que foi prejudicado e que está disposto a arcar com a dor e com o peso das consequências. Há um custo, certo? Para que reconciliação realmente aconteça, há um custo para a pessoa que perdoa. Nosso exemplo perfeito de perdão é o próprio Deus. A dor e sofrimento de um mundo quebrado e cheio de pecado será restaurado um dia, quando Deus restaurar toda a sua criação. Mas essa resolução é alcançada por meio de um preço. Jesus teve que pagar o preço. Ele teve que carregar sobre si a nossa culpa. Jesus pagou o mais alto preço, a sua vida. Então a segurança que nós temos no perdão de Deus e a reconciliação que nós temos por meio de Jesus Cristo é um forte contraste, na verdade, com o medo e a incerteza que nós vamos ver nessa história por parte dos irmãos de José. Após a morte de Jacó, nós vamos observar os irmãos de José novamente se sentindo culpados e ansiosos, cheios de medo, ao pensarem que agora José iria se vingar por aquele pecado que eles haviam cometido há quase 40 anos atrás. Com a morte de Jacó, José agora teria a oportunidade perfeita de se vingar, de realmente fazer justiça por aquilo que ele havia sofrido. Seus irmãos haviam lhe traído, haviam primeiro conversado sobre a possibilidade de matá-lo e depois o venderam como escravo. E vocês sabem como é que correu a história de José. Momentos altos, mas muitos momentos baixos. Mas em vez de José se retaliar, em vez de José buscar vingança, José, na verdade, vai perdoar os seus irmãos novamente. Ele já perdoou, mas nós vamos vê-lo novamente demonstrando o perdão perfeito aos seus irmãos. E é um momento emocionante na história. É um momento de lágrimas, um momento de alegria, de abraços. É uma reconciliação que nós esperaríamos numa boa história, num bom filme.
Ao enfrentarmos circunstâncias difíceis nessa vida, nós temos uma escolha. Nós podemos escolher a amargura por conta daquilo que nós estamos experimentando, ou nós podemos olhar para Deus e reconhecer a sua soberania, o seu cuidado e a sua graça em todos os momentos da vida. E a verdade é que se nós encararmos a vida como José, reconhecendo a Deus e colocando a nossa confiança completa nele, nós descobriremos uma esperança sem igual, uma esperança no futuro, uma esperança de que as coisas podem melhorar. Nós temos uma esperança ainda melhor e maior do que José tinha. A esperança de José, depois de ter aquele contato inicial com seus irmãos e descobrir que o seu pai ainda estava vivo, a esperança de José era de ter uma família reconciliada, uma família restaurada, em paz. Isso vai acontecer na história. Mas eu e você, nós temos uma esperança ainda maior do que essa. A nossa esperança está num futuro, talvez próximo, talvez distante, mas um futuro quando o plano de redenção chegará à sua conclusão. Em Apocalipse, Deus disse em Apocalipse 21:5, eis que faço novas todas as coisas. Eu não sei se você medita nessa realidade de vez em quando. Às vezes a gente contempla o céu, né, depois da morte, mas tem muita gente que vai parar nessa ideia, nessa perspectiva de morrer, vou para o céu, estarei na presença de Deus. Mas tem um futuro ainda melhor do que simplesmente morrer e ir para o céu. A esperança que nós temos é de que um dia Deus restaurará todas as coisas. As coisas voltarão a ser como deveriam ser no jardim do Éden, quando não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá nem um vestígio de mal ao nosso redor. Diz em Apocalipse que Deus fará novo céu e nova terra. A verdade é que eu e você, nós somos seres terrenos. Nós não fomos criados para viver num lugar distante, num céu longe daqui. E é por isso mesmo que o céu descerá e nós habitaremos eternamente na presença de Deus, onde o céu e a terra se encontrarão. Novo céu e nova terra. Gente, se isso não lhe anima, nada vai lhe animar. Pensando num futuro onde Deus vai fazer novas todas as coisas. Onde nós estaremos na presença de Deus para todo sempre. Onde todo sofrimento, toda dor que você já experimentou nessa vida desvanecerá. E diz que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a eternidade que nós antecipamos. A nossa esperança é muito melhor, porque é uma reconciliação perfeita. É a conclusão da história de redenção. Então isso aí é só um vislumbre de onde nós estamos caminhando, tá certo? A grande história, mas vamos primeiro observar detalhes na pequena história. Gênesis capítulo 50, versículo 20 é o nosso versículo chave. Rony, dá para colocar para cá um pouquinho o projetor? Tá. Só o projetor, isso, pronto, obrigado. O trecho onde nós vamos chegar hoje é quando José, no momento decisivo diante dos seus irmãos, vai dizer, vocês planejaram o mal contra mim. O perdão que nós encontramos aqui não é você passar a mão na cabeça e dizer que não houve uma má intenção. O que nós encontramos aqui é um reconhecimento de que o plano soberano de Deus controla até o mal cometido pelo ser humano. E ele vai dizer, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Hoje à noite, ao concluir essa série, nós vamos destacar várias maneiras como as coisas tornaram em bem. Porque nós cremos, nós que conhecemos a Deus, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem.
Não cremos isso? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus, os que foram escolhidos segundo o seu propósito, os que foram chamados ou escolhidos. Então nós cremos nisso, que todas as coisas cooperam para o bem. Nessa história, as dores, os momentos de traição, os momentos de abandono, de solidão, foram momentos para José refletir que até quando ele estava no fundo do poço, Deus estava usando aquilo para um bem maior. Para nós isso às vezes é difícil, no momento da aflição, no momento da dor, de poder enxergar a mão soberana de Deus agindo. Apesar do sofrimento que José encarou, ele estava confiante de que Deus iria usá-lo e todas as circunstâncias da sua vida para alcançar um propósito maior. Eu creio nisso, eu espero que você crê nisso, que Deus vai usar todas as circunstâncias da sua vida, da minha vida, da nossa vida, para um propósito maior. Deus havia colocado José agora numa posição poderosa no governo egípcio. Uma posição em que ele agora tinha oportunidade de salvar milhares e milhares de vidas. Por meio de José, Deus também estava cuidando da sua própria família, os descendentes de Abraão. Deus havia prometido a Abraão, algum tempo atrás, em Gênesis capítulo 12, onde nós começamos os nossos estudos sobre os patriarcas, Deus prometeu a Abraão que ele lhe faria o pai de uma grande nação, que ele lhe daria uma terra por herança e que ele abençoaria ele e todos os seus descendentes. Nós encontramos aqui Deus agindo por intermédio de José, o colocando agora nessa posição de destaque, uma posição de não somente privilégio, mas de poder, de influência. Porque Deus agora vai reunir e restaurar a família de José. Uma família que até então era uma família desestruturada, quebrada. E não somente isso, mas Deus vai providenciar um lugar de descanso e abundância, a fim de que a nova nação de Israel pudesse crescer e florescer, mesmo em tempos incertos, mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos onde eles não estavam mais na terra prometida. Deus ainda assim fez com que eles fossem parar no melhor lugar do Egito, para que os seus rebanhos florescessem e para que suas famílias também crescessem. Gênesis capítulo 48. Nós vamos ler alguns versículos logo aqui no início de Gênesis 48. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Gênesis 48, versículos de 1 a 5. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Me abençoou e me disse: eis que o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e à sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Isso aqui vai aparecer no próximo capítulo, mas aqui nós encontramos nos 2 capítulos aqui, 48 e 49, várias bênçãos. Mas encontramos aqui algo que era uma tradição
nas épocas antigas, especialmente nessas famílias de patriarcas, era muito normal passar uma bênção aos seus filhos e aos seus netos. E é isso justamente que Jacó vai fazer, reconhecendo que ele está no seu leito de morte. Ele está se preparando para a sua partida. E ele quer abençoar, ele quer passar essa aliança para as próximas gerações. Então nós o encontramos aqui, dizendo: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. O que nós vamos encontrar aqui, além de simplesmente bênção, nós encontraremos palavras proféticas vindo da boca de Jacó, a respeito de coisas que aconteceriam futuramente. A respeito de coisas, na verdade, que aconteceriam milhares de anos mais na frente. Então, ao preparar para o seu fim, Jacó primeiro chama José. No final do capítulo 47, não precisa olhar, mas no final do capítulo 47, todos os conflitos principais da história de José estavam se resolvendo. A fome acabou, José havia se reconciliado com seus irmãos, se reuniu com seu pai, o seu irmão Benjamim, e Jacó deu instruções a José a respeito do seu sepultamento, certo? Então, todos os grandes conflitos se resolveram. No capítulo 49, Jacó vai dizer a José como ele deve ser enterrado, onde ele deve ser levado. Jacó vai dizer em Gênesis 49, 29, vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Então Jacó está querendo resolver tudo que estava pendente. Ele queria abençoar os seus filhos, mas ele queria dar instruções claras a respeito do seu culto fúnebre, digamos, certo? Então acontece assim, Jacó queria ser enterrado em Canaã. A verdade é que ele, de uma certa forma, queria voltar para casa, né? Porque ele sabia que a terra prometida havia sido dada aos descendentes de Abraão, e ele não queria ser enterrado no Egito. O que eu quero destacar é que essa história de Jacó e a história de José, na verdade, são pequenas histórias interligadas, porque a gente consegue observar Deus escrevendo a história de salvação, mas elas fazem parte da grande narrativa. Na teologia a gente chama isso da metanarrativa, que é a grande história. E todas as histórias na Bíblia, na verdade, se encaixam dentro dessa grande história. E a grande história é que Deus criou o mundo em perfeição, mas o ser humano, ao seguir a voz do diabo, decidiu se rebelar contra Deus, consequentemente, recebendo o castigo e a maldição de Deus, enfrentando até a morte física e morte espiritual. Então Deus preparou um plano, mas não foi um plano assim porque ele ficou surpreso com o que aconteceu ali no início da criação, não. A gente vê através das Escrituras que isso estava no coração e na mente de Deus na eternidade passada. Quer dizer, toda essa história de redenção já estava na mente de Deus, mesmo ele sabendo que o ser humano pecaria e se rebelaria contra ele. E o que acontece é que a história das Escrituras nos mostra que depois do pecado entrar na humanidade, por consequência, entrou mentira, entrou conflitos, entrou morte, assassinato. E as genealogias que se apresentam no livro de Gênesis, vez após vez, vão dizer: tal e tal viveu tantos anos e morreu. Tal e tal viveu tantos anos e morreu. A realidade é que a morte faz parte da realidade humana, devido ao pecado. Mas Deus diz que esse não é o final da história. O final da história vai ser redenção. Então a história bíblica nos mostra Deus escolhendo um homem chamado Abraão, por meio do qual ele
faria crescer uma nação, e através dessa nação haveria um descendente que viria para abençoar todos os povos da terra. Os judeus conheciam este prometido libertador como o Messias. No Novo Testamento, Jesus é reconhecido como este Messias, sendo chamado o Cristo, que é literalmente a tradução de Messias. Então o que nós encontramos é que toda a história da Escritura é o plano de redenção, é o plano de Deus restaurar aquilo que foi destruído pelo pecado. É a história de Deus comprar de volta nós que estávamos na escravidão ao pecado. E Deus vai restaurar até a própria criação, um dia na consumação, quando Ele fizer novo céu e nova terra. Então essa é a grande história. E Jesus é o ápice da história. Porque no Antigo Testamento nós temos essa família e essa nação caminhando para frente, um povo escolhido por Deus, mas ainda um povo que precisava de redenção. Um povo que, vez após vez, caía em pecado e se rebelava e se distanciava de Deus. E a gente reconhece que não havia naquele povo ninguém perfeito, nenhum dos profetas, nenhum dos reis, nenhum dos sacerdotes. Eles precisavam de alguém que pudesse lhes resgatar daquela realidade do pecado. Jesus, o Filho de Deus, vai ser enviado. E no Novo Testamento nós encontramos esse ápice da história de redenção, quando Jesus mesmo vai pagar o preço do nosso pecado, vai tomar sobre si a nossa culpa, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E agora, todos que colocam sua fé nele podem ser salvos. Essa é a grande história, e eu já estou me antecipando um pouquinho, porque a história me anima tanto. Jacó se preparou para o fim. E ao se preparar para o fim, tem uma bênção estranha, uma bênção diferente do normal que se encontra aqui nesse trecho. Capítulo 48 diz: passadas essas coisas, disseram a José, seu pai está doente. Então ele havia passado 17 anos, a gente lê isso no capítulo 47, ele passou 17 anos se relacionando com seu pai, com seus irmãos ali no Egito. Ele cuidou do seu pai já era idoso, e ele agora pôde experimentar durante esses 17 anos aquilo que ele havia perdido durante os seus 20 anos como escravo, como servo na casa de Potifar, prisioneiro. Ele desfrutou de um relacionamento com seu pai. Mas ali no horizonte próximo havia mais dor, mais angústia, mais tristeza. Por quê? Jacó está morrendo. Quando essa estação chega à sua conclusão, as ações de José em Gênesis 48 e também no capítulo 50 nos mostram a profundidade de sua tristeza. Ele chorou amargamente, seu coração se entristeceu profundamente. Eu quero ler agora versículos 10 a 20 para entender como essa bênção foi um pouco diferente do tradicional. Versículos 10 a 20 diz assim: os olhos de Israel, de Jacó, já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito.
E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes meninos. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-lo da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés e José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Uma bênção um tanto peculiar, né? Quando José toma ciência de que seu pai está falecendo ou está morrendo, ele imediatamente leva os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E como era costume, como eu já disse, o pai ou o avô transmitiria uma bênção aos seus filhos e aos seus netos. Jacó começa repetindo a aliança que Deus havia feito com Abraão. Ali nos versículos 3 e 4 que nós já lemos, ele vai repetir, vai recitar coisas que Deus mesmo confirmou com ele a respeito da terra, da descendência e da bênção. Tendo feito isso, Jacó abençoou ambos os filhos de José, Efraim e Moisés. Mas ele fez isso de forma diferente também, porque ele primeiro os adotou, num certo sentido, dizendo que estes agora serão meus filhos, certo? Então, para nós isso pode parecer um pouco peculiar, e é, mas nos mostra que ainda há no coração de Jacó um certo favoritismo ainda por José. José é o filho favorito. E ele vai dizer: Efraim e Manassés serão meus filhos. E quer dizer o quê? Os filhos de José receberão uma porção de bênção parecida com os outros irmãos de José. Então, os netos vão receber a mesma herança que os filhos. Não somente isso, mas ao abençoar os dois meninos, ele fez algo que parece que tem se tornado normal nas histórias, né? Normalmente, o primogênito recebe a bênção maior, ou a herança maior. E os depois vão receber uma bênção inferior. Então, os dois estão ali ajoelhados. Manassés, o mais velho, está aqui à direita de Jacó. Efraim, à sua esquerda. E Jacó vai colocar sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Os braços cruzados dessa forma. E José não se alegrou com isso, porque isso era invertido, não era o normal. Não se fazia isso. A mão direita era o sinal de ordem, de preferência, de primogenitura. Mas o que nós temos visto ao longo dessas histórias é que nem sempre o mais velho vai ser o preferido. Nem sempre o primogênito vai receber o direito. Primeiro a gente vê isso na história de Ismael e Isaque, né? Não foi Ismael o primogênito de Abraão que recebeu a promessa e a herança, a descendência. Também não foi Esaú, certo? Que recebeu não somente a primogenitura, mas também a herança e a bênção de Abraão. Foi Jacó, o mais novo. E aqui nós encontramos o mesmo acontecendo. José certamente pensou: meu pai está cego, né? Diz que os olhos dele já estavam falhando. Meu pai está cego, então ele não sabe na cabeça de qual está colocando a mão. Mas ele disse: não, é assim mesmo. O mais novo, Efraim, vai ser maior.
ele vai ter uma porção maior. E não só isso, mas a gente até vai ver isso lá para frente, quando o povo voltar para a terra de Canaã. Efraim vai até receber uma porção maior de terra do que Manassés. Interessante isso. Enfim, uma história peculiar, 2 netos sendo colocados agora como se fossem filhos, o mais novo tendo preferência do que o mais velho. Mas isso, de uma certa forma, nos mostra como o favoritismo que Jacó demonstrou a José e depois Benjamim, ele continua com a mesma tradição. Ele não mudou nesse sentido ainda. Então, é um final feliz, mas ainda há vestígios de problemas na família. A gente pode ver isso. Na primeira parte da sua bênção, Jacó reconhece que o sucesso de José foi devido ao cuidado de Deus. E a gente vai ver isso agora nos versículos 21 ao 26. Versículos 21 a 26. Não, desculpe, isso é no capítulo 49. Estou pulando um pouquinho à frente. Depois de abençoar os filhos de José, Jacó abençoou José, ele prometeu uma porção maior, uma porção dobrada. A gente vê isso no versículo 21. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com você e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos. Um declive montanhoso, o qual tomei nas mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Ele diz assim para José: você vai receber uma parte maior, certo, do que os seus irmãos. Mas mesmo assim, nessa história bem enrolada, a gente encontra que não é nem José, nem os filhos de José, na verdade, que vão ser o filho escolhido para receber a herança, ou para passar adiante a promessa. Nós vamos ver nessa história um filho destacado. Depois de abençoar os filhos de José, Jacó abençoou José aqui, prometendo uma parte maior. E depois desse encontro que ele teve a sós com José e seus 2 filhos, diz que Jacó convocou o resto da família, o resto dos filhos. Ele queria agora abençoar os seus filhos. Mas uma coisa peculiar que nós vamos observar aqui no capítulo 49 é que nem todos os irmãos vão receber uma bênção. Tem 3 irmãos que, na verdade, vão receber uma repreensão e uma maldição. Eita, coisa mais trágica. Mas é justamente isso que vai acontecer. Capítulo 49, versículos 3 a 7. Essa é a bênção. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. O que acontece aqui? Rúben, o mais velho, vai ser repreendido por seu pai. Por quê? Porque ele havia tomado uma das mulheres de seu pai e tido relações sexuais com ela. Então ele vai dizer: você não vai receber a herança de primeiro lugar. Depois, versículo 5, Simeão e Levi. Número 2 e número 3. São irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Lá atrás na história, eles ficaram irados com o povo siquemita, porque o filho do rei havia estuprado a irmã deles. E com isso eles mataram todos os homens siquemitas, todos. Por isso, eles não vão receber a bênção. As suas espadas são instrumentos de violência. Então o que é que nós temos aqui? O primeiro, o segundo e o terceiro, na ordem, não vão receber a herança e a promessa. Vai cair para o quarto. Na semana passada eu estava ouvindo de novo uma parte da minha pregação e eu disse que Judá era o terceiro. Ele é o quarto.
Então é Rúben, depois é Simeão, Levi e Judá. Versículo 8, Judá, os seus irmãos o louvarão. Pensa nisso, ó. Parece a história de José, né? Onde os irmãos iriam se prostrar diante dele, os sonhos dele lá atrás, mas Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem um bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O que é que nós temos aqui? Temos 3 maldições e repreensões, e o quarto filho, Judá, vai receber uma bênção, mas uma bênção diferente de todos os outros filhos. Certo? O que nós encontramos aqui é que ele terá uma posição acima dos outros irmãos, de poder, de influência, de governo, de força. É a promessa de que, na verdade, haverá uma descendência real. Ele vai ser um filho destacado. Vê aí no versículo 10, o cetro não se afastará de Judá. O cetro é símbolo de quê? Alguém sabe? O cetro é símbolo de realeza, de rei, de poder, de governo. O cetro não se apartará, quer dizer, através de Judá haveriam reis. E a gente vai até ver onde isso vai chegar na história da Bíblia. Na primeira parte dessa bênção, nós encontramos Judá sendo destacado acima dos irmãos. Depois vamos encontrar ele com sua força como leão. E por final, a sua realeza, que ele governaria como rei, ou que os seus descendentes pelo menos governariam como rei. Ele não era o primeiro, mas era o quarto na ordem de nascimento. A Judá foi dado o direito de governar a família, com a promessa de reis em sua tribo. Os outros irmãos também vão receber bênçãos, que são destacados nos versículos 13 a 21. Nós não temos tempo para ver isso. Os outros irmãos receberam bênçãos que refletiam algo sobre o seu destino futuro, algo na história de Israel. E no final do capítulo 49, o que nós encontramos nos versículos 22 a 26, é José recebendo uma promessa ou uma bênção adicional. José já havia sido abençoado, vai ser abençoado de novo. Na primeira parte dessa bênção, Jacó vai reconhecer que José teve sucesso, mesmo em meio a tremenda hostilidade e provação. Que através da vida dele, ele foi atacado por oponentes, em particular os seus irmãos e a esposa de Potifar. Mas Deus cuidou dele, Deus esteve com ele a cada momento, lhe ajudando a superar os obstáculos. E finalmente Jacó falou sobre o futuro de José, afirmando a sua confiança no Deus que continuaria a abençoar os seus descendentes. Ele observou que a vida de José seria uma caracterizada por provisão, abundância e fecundidade. Agora vocês podem estar olhando e pensando, como é que eu vou terminar mais 2 pontos ainda nos próximos 5 minutos, né? Vamos dar o jeito. Temos aqui no ponto número 2 o perdão de um irmão. O que nós encontramos no capítulo 50 são irmãos cheios de culpa e medo. Porque no final do capítulo 49 diz que quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Ele morreu. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos,
aos que eram médicos que embalsamassem o corpo de seu pai. Os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó. Então acontece assim. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Aqui nós encontramos uma linhagem que nós vamos terminar falando. O enterro aconteceu na tradição egípcia. O pai, Jacó, foi embalsamado, houve grande luto, grande tristeza, grande medo. O luto foi terrível, mas o luto, a dor, não foi a única emoção demonstrada com a morte de Jacó. José realizou uma tremenda procissão, levou Jacó até a região de Macpela, ali na terra de Canaã, como ele havia solicitado, ali sepultou o seu pai ao lado de Isaac e Abraão. Mas a tristeza e a dor daquele momento não foram as únicas emoções experimentadas. Por quê? Porque lemos logo em seguida que após a morte de Jacó, os irmãos novamente temeram que José se vingaria por conta do mal que cometeram contra ele quase 40 anos atrás. Aqui nós temos nos versículos 12 em diante, os filhos de Jacó fizeram como ele havia lhe ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram. Mais adiante um pouquinho, versículo 14, depois disso José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. O luto acabou e agora, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Na mente deles aconteceu assim. Ele estava só se resguardando porque seu pai Jacó ainda estava vivo. José, agora que o pai está fora da história, já morreu, agora ele vai se vingar, vai demonstrar ódio contra nós. Então os irmãos se aproximaram de José com um apelo. Versículo 16. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, disse o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Então, à luz da culpa e do medo que eles sentiram, nos parece que talvez eles inventaram essa parte da história, porque a Bíblia não recorda para nós que Jacó havia dito isso para os filhos, né? Talvez ele disse, porque a Bíblia também não contém todos os detalhes de todas as histórias, mas nos parece pelo momento que eles inventaram a história de que Jacó, no leito da morte, disse assim para os filhos: olha, falem para o José que ele precisa lhe perdoar por causa do pecado que vocês cometeram lá atrás. Não nos parece que isso aconteceu. Enfim, é isso que disseram. Eles imaginando que José agora iria se retaliar, iria se vingar, mas eles haviam se esquecido que José já tinha lhes perdoado vários capítulos lá atrás. E José tinha expressado confiança na soberania de Deus, ele já havia perdoado, e agora a reação dele vai ser totalmente diferente de como os irmãos imaginavam. Ele chora e ele assegura aos irmãos que ele não fará nenhum mal contra eles. Ele novamente afirma a sua confiança na soberania de Deus, reconhecendo que todos esses momentos no fundo do poço, vendido como escravo, toda essa história Deus tornou em bem para cumprir um propósito maior. Ele reconheceu, assim como nós temos lido semana após semana, o que eles planejaram para ser mal, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Com essas palavras, José acalmou o medo dos irmãos.
Por quê? Porque José vai perdoar os seus irmãos, não porque eles merecem perdão, mas porque ele confia em Deus e na sua graça. Para concluir, quando Jacó estava morrendo, ele compartilhou algumas coisas que estavam por vir. E aqui nós encontramos o grande propósito de Deus, porque essa série inteira, nosso objetivo tem sido conhecer e entender o propósito maior de Deus. De todos os benefícios que surgiram por causa das tribulações de José, a bênção maior, na minha percepção, é a bênção que Jacó proferiu sobre Judá. Porque no seu leito de morte, Jacó vai falar sobre o cetro que não se apartará, que ele é um leão, que ele governará. E nós encontramos na descendência de Judá um grande rei, na verdade o segundo rei de Israel, porque o primeiro, Saul, pecou e desobedeceu a Deus, foi removido, e Deus escolheu e mandou Samuel ungir Davi, descendente de Judá. Jesus vai nascer no Novo Testamento, e ambas as genealogias em Mateus e Lucas vão fazer a ligação entre Jesus e Davi, mas também Judá. Que Jesus é descendente, e aquele cetro que não se apartaria, vai parar em Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando Judá é chamado de um pequeno leão, leãozinho, dizendo que ele é um leão, lá no final, em Apocalipse capítulo 5, nós vamos encontrar no versículo 5, Jesus sendo chamado o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Então o que nós estamos esperando é a conclusão dessa história que começou lá atrás, com essa bênção sendo proferida a Judá. Gente, se você não fica arrepiado com isso, eu não sei o que vai lhe deixar arrepiado. É uma história que ainda hoje está sendo desenrolado. Porque um dia Jesus voltará e ele reinará sobre a terra. Essa é a minha esperança. Essa linhagem real, na verdade, não é só uma linhagem real, mas vai parar num descendente messiânico. É o espaço em branco que vocês podem preencher. O descendente messiânico. A genealogia, como eu já falei, vai fazer a ligação entre Jesus e a linhagem de Davi e Judá. Os evangelhos, vez após vez, vão se referir a Jesus como filho de Davi. E a imagem, como eu já falei, de Judá como um pequeno leão. Nós vamos ver o grande leão, o todo-poderoso, reinando eternamente. Esse é o grande propósito de Deus. Aquilo que os irmãos pretenderam para o mal, Deus o tornou em bem. Uma coisa que temos visto repetidas vezes ao longo desse ano é que as histórias bíblicas são mais do que simplesmente histórias. Fazem parte de uma grande história, um propósito maior. Abraão, Isaac, Jacó e José. Essas histórias nos mostram, nos falam sobre o plano de Deus de redimir a humanidade através dos seus descendentes. Não são meramente histórias interessantes sobre bênçãos, sofrimentos e lutas. São histórias que se tratam da grande história da redenção que se desenrola na narrativa bíblica. Eu e você temos o privilégio hoje de estar nesse lado da história e poder olhar para trás e ver como Deus foi fiel, geração após geração, cumprindo a sua palavra, cumprindo os detalhes específicos da aliança, e que esse descendente prometido, começando lá atrás em Gênesis, vai ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que vai vir à terra, vai morrer em nosso lugar como o Messias, como o
sacerdote, como o cordeiro sacrificado, mas ele vai vencer a batalha sobre o pecado, vai vencer a batalha sobre Satanás, porque a derrota de Satanás já está garantida. Nós hoje ainda lidamos com o pecado e com essa batalha espiritual, mas o final da história já foi escrita, meus queridos. Satanás será derrotado de uma vez por todas. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se assentará sobre o trono e reinará para todo sempre. O propósito de Deus é esse. Deus usa todas as coisas para o bem. Eu já estou bem atrasado. Me permitam mais 3 minutos e eu encerrarei. Os irmãos de José estavam travados pela culpa e pelo medo. Tinham uma certa inabilidade de aceitar o perdão que José havia oferecido. Como estes irmãos, muitas vezes nós temos a dificuldade de reconhecer que tudo já foi pago na cruz, que nosso pecado foi pago, perdão é oferecido para nós. Muitas pessoas tentam alcançar reconciliação ou restauração por meio das suas próprias forças. Como crentes em Jesus Cristo, nós depositamos a nossa fé em Jesus, sabendo que Ele fez tudo o que foi necessário, que Ele nos reconciliou com o Pai, que Ele nos perdoou, que Ele nos restaurou. E como nós vemos em Romanos capítulo 8, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. A grande esperança para nós, porque Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos restaura. A grande esperança porque essa história aponta para uma realidade maior que está por vir. E essa realidade é a consumação da história de redenção. Tinha muito mais que eu queria falar, mas por falta de tempo, deixa eu terminar com uma citação de um comentário que eu li essa semana. O comentário de Walter Brueggemann. Ele escreve assim: os planos de Deus são insondáveis. Entretanto, seus planos são certos e confiáveis. Tal segurança é fundamental para a nossa fé. Você pode não entender hoje qual é o propósito de Deus com a situação que você está enfrentando, com a dor que você está passando. Você pode não entender por que você está encarando uma tribulação tão grande. Mas assim como José, você pode confiar. Saber que Deus está no controle, saber que Deus tem um plano maior do que a sua pequena história. E não somente isso, você pode dizer, assim como José, o Senhor esteve comigo na prisão e também no palácio. Você pode afirmar, assim como José, que Deus está agindo em cada detalhe das nossas vidas e que todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa história, uma história repleta de aventura, de conflitos, de ansiedade, incertezas. Deus, uma grande história, mas uma história pequena, na verdade, comparada com a grande história que é a vinda de Jesus Cristo para restaurar aquilo que estava quebrado, para reconciliar nós que fomos afastados por causa do nosso pecado, para nos dar vida e vida eterna. Ó Deus, obrigado porque essa história aponta para uma eternidade certa. E porque o Senhor tem sido fiel ao longo de toda a história humana, o Senhor tem cumprido a sua palavra, até mesmo nas profecias cumpridas em Cristo.
Ó Deus, o nosso coração se alegra, a nossa fé se fortalece e o alicerce embaixo dos nossos pés é sólido, ó Deus, porque nós temos um Deus maior do que tudo que nós experimentamos e passamos nessa vida. Senhor, obrigado por nos lembrar que a nossa pequena história é importante para o Senhor, que o Senhor está atento aos detalhes das nossas vidas, que o Senhor está conosco, sejam em momentos de fartura ou momentos de escassez, sejam momentos de riqueza ou momentos de pobreza, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa. Obrigado por essa promessa e pela esperança que nós temos que um dia Jesus Cristo voltará. Que haverá um futuro certo, onde Jesus Cristo mesmo reinará sobre a terra. E que haverá a conclusão, ó Deus, dessa história de redenção, quando o Senhor mesmo fará novo céu e nova terra. Até aquele dia, quando o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos as lágrimas, até aquele dia nós confiamos, nós depositamos a nossa fé plena no Senhor e clamamos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos fortaleça, nos guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua face. Em nome de Jesus, amém.